Olá, povo de Deus, paz seja com todos. João Célio Dolado e Cristiane Vitória, aqui da Vitória, comunidade cristã aqui em Curitiba, trazendo mais uma mensagem de Deus para você. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse é o título da mensagem de hoje. Vamos trabalhar essa ideia, vamos conversar sobre isso, explicar o que realmente é tudo posso naquele que me fortalece. Qual o contexto da vida de Paulo que o Espírito Santo o inspirou a colocar nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus, para nosso aprendiz, é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que nos inspirou essa mensagem hoje. Importante é passar por todas essas situações, sempre adorando a Deus. Não importam as circunstâncias. Sempre queremos estar perto do nosso Deus. Não importa o resultado que temos da caminhada. Não importa as circunstâncias. Temos que adorar a Deus. Fique conosco até o final desta mensagem. Deus quer tratar com a sua vida. Deus quer abençoar você. Vamos agora adorar a Deus com esta canção com a pastora Cristiane Vitória. Amados e amadas, paz seja convosco. Vamos, através desse louvor, dizer ao nosso Deus: Senhor, te louvarei, não importam as circunstâncias. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei Deus, somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, oh Deus, quero entregar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, Senhor, te louvarei. Não importam as circunstâncias. Adorarei, adorarei, somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei, somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Olá! Na palavra de Deus está escrito na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, está escrito: tudo posso naquele que me fortalece. O que temos que falar a respeito disso? Em primeiro lugar, isso não é um mantra gospel, um mantra cristão, não é um adágio popular que nós citamos de qualquer maneira.
Vamos pensar assim, Deus nos criou com inúmeras capacidades. Estava preparando isso, orando e pensando. Por exemplo, quando nós cortamos o nosso dedo, por exemplo, até uma determinada quantidade que nós cortamos, quantidade de sangue que nós perdemos, é que imediatamente o nosso corpo começa a restaurar, a fechar esse curativo, até uma determinada parte. É a mesma coisa com os nossos pulmões. Muitas pessoas que infelizmente estão aí sendo contaminadas pelo Covid-19, têm um pulmão forte, têm um físico forte, a imunidade está boa, tem maior resistência contra isso. Mas até um determinado ponto o nosso pulmão tem a resistência. Fora disso é tratamento médico, é muitos remédios, é internamento e muita oração. Assim, nós humanos, Deus nos criou com diversas capacidades, ou seja, a capacidade de resiliência. Então, eu já quero dizer para você assim, nesse canal João Célio do Lado tem uma mensagem chamada assim: você tem sido cristão resiliente? Se você ainda não ouviu essa mensagem, veja lá. Então Deus nos criou essa capacidade no nosso físico e também na nossa mente, para que possamos resistir o dia mal, para lutar contra as adversidades. Porém, quando nós realmente caminhamos com Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, o nosso Senhor, nosso Salvador e Senhor, as coisas são diferentes. É neste contexto que Paulo citou essa passagem bíblica, esse versículo tão conhecido. Só que temos que, primeiramente, estudar a palavra de Deus por completo. Eu quero abrir aqui, ó. Quero ler o versículo todo. Então vamos lá, para melhor compreensão do contexto, como que Paulo citou esse versículo tão importante, vamos dizer assim, tão famoso e tão usado, e muitas das vezes usado de forma errônea, vamos entender o contexto. Então, Filipenses 4, capítulo 4, a partir do versículo 1, vou dar uma passada só para demonstrar o contexto sem fazer muitos comentários. Portanto, meus amados e saudosos irmãos, minha alegria e coroa permanecei assim firmes no Senhor. Amados, rogo a Evódia, rogo a Sintique que sinto o mesmo no Senhor. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, trabalham comigo no Evangelho. Aqui está um segredo. E com Clemente, com outros cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Vou te perguntando, teu nome está escrito no livro da vida? Veja lá quanto custaria o pedágio para a sua mensagem desse canal, muito importante. Versículo 4. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos no Senhor. Ou seja, temos que sempre nos alegrarmos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens porque está perto o Senhor nos está observando o tempo todo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica e ações de graças. E a paz de Deus, o versículo que eu gosto de comentar às vezes na abertura dos meus vídeos, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, diz Paulo, e eu também estou dizendo, vistes em mim, aqui nas mensagens que Deus está trazendo, isso praticai. O Deus de paz será convosco. A partir do versículo 10. Ora, muito me regozijo, ou muito me alegro, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual, na verdade, andáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Uma contribuição financeira ao ministério de Paulo, que está comentando. Não digo isto por causa de necessidade, porque aprendi a contentar-me com as circunstâncias em que me encontro. Louvar a Deus. Não importa a circunstância. O que Paulo está falando? Sei passar falta. Olha aqui, preste atenção a partir daqui. Sei passar falta. E sei também ter abundância.
Em toda maneira, em todas as coisas sou experimentado, tanto em ter fartura, como em passar fome. Olha aqui o pregador do Evangelho, Paulo, teve fartura, mas teve dificuldade, passou fome, né? Eu sou experimentado, tanto em ter abundância, como em padecer necessidade. Passando tudo, olha o cenário, olha o contexto, é nesse contexto que Paulo está falando dele para a igreja de Filipos, e Deus está falando conosco, com você hoje, passando todo esse contexto, toda essa situação. Faça uma leitura disso aqui. Aí que Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele está falando de quem? Está falando de Jesus Cristo, óbvio. Está falando do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E ele completa, todavia, fizestes bem em tornar a minha aflição, e continua. Mas vamos nos concentrar aqui no tudo posso naquele que me fortalece. Vamos estudar essa parte. Vou repetir o Filipenses 4:12. Mais uma vez, para ficar fixado em qual é o contexto que o Espírito Santo inspirou a Paulo a escrever e para que fizesse parte da palavra de Deus. Sei estar abatido. Você já teve abatido na sua vida? Obviamente, sim. Sei também ter abundância. Já teve abundância de algumas coisas? Todos nós tivemos, pelo menos em parte da nossa vida, da nossa caminhada. Em toda maneira, em todas as coisas sou instruído. Aí que é a diferença do tudo posso naquele que me fortalece. Ser instruído, tanto a ter fartura, se nós não formos instruídos a administrar a fartura, administrar o tempo de bonança, o tempo de abundância, ou instruídos a nos termos uma atitude de vencedor quando estivermos abatidos, a coisa fica difícil. Mas Jesus está nos dizendo, através da sua palavra, o que Paulo passou e o Espírito Santo trouxe para nós. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Paulo passou fome. Eu não sei se você já passou fome. Eu já na minha vida passei certa fome, não por não ter o que comer, mas por algumas horas, e sei o quanto isso é difícil. Muitas pessoas passam muita fome, no Brasil mesmo. E no mundo nem se fala. Mas ele diz, tanto em ter abundância como a padecer necessidade. É assim que nós temos que dizer, tudo posso, aquele que nos fortalece. É assim que temos que exercitar a nossa fé. É nesse cenário também de dificuldade, também de escassez, ou também na fartura, porque muitas pessoas na caminhada com Cristo, no dia a dia, estão a escassez, daí acham que Deus não existe, que Deus não cuidou delas, ou muitas quando estão na fartura, na abundância, na bonança, que buscaram, clamaram a Deus e Deus fez uma obra nas nossas vidas. Às vezes muitas pessoas, nós esquecemos de caminhar com Deus mais firme, glorificar a Deus, adorar a Deus, não importa as circunstâncias são as boas e são as más. É isso que nós temos que compreender para praticar, para viver isso. Ou seja, na verdade Paulo escreveu isso para dar uma ordem na desordem que estava acontecendo ali na igreja de Filipos. O raciocínio é mais ou menos assim. Às vezes, muitas pessoas vêm para Jesus, aquilo da parábola do semeador, que é a semente que cai ali na beira do caminho, que cai entre as pedras, que cai ali entre os espinhos, que uma parte dela está na mensagem minha. A parábola do semeador, eu explico bem, trago bem esse contexto. As pessoas começam a caminhar com Deus, mas aí vem às vezes a fartura, a escassez, o Covid, o desemprego, os problemas relacionais de toda a natureza e começam a sair da presença de Deus, duvidar de Deus. Que Deus é esse? Deus continua sendo Deus. E muitas pessoas, da mesma forma, na abundância. Mas temos que caminhar firme com Deus. Você já havia uma desordem lá na igreja de Filipos, porque alguma coisa estava acontecendo. Mas espera aí, Paulo ensinou uma coisa, Deus já me abençoou, parece que não me ouve mais. Existem decisões nas nossas vidas que nós tomamos sem orientação de Deus, sem orar, sem jejuar, sem buscar a orientação da palavra e também na oração, o discernimento, os insights de Deus na nossa mente, a voz no nosso interior, a voz audível de Deus no nosso interior. Então, sofremos as consequências de decisões erradas que tomamos. Temos que compreender isso. Ou seja, tem uma questão que devemos pensar assim.
Tudo posso naquele que me fortalece. Mas na verdade, assim, nem tudo que nós queremos ou podemos, nós devemos. Às vezes queremos alguma coisa e até podemos alguma coisa, mas não devemos ter ou fazer esta coisa. E, em consequência, em tudo que eu devo ter, nem tudo que eu devo ter, ou que eu, vamos dizer, entre aspas, mereço ter, eu posso. Muitas vezes Deus não nos dá, e eu tenho por experiência de caminhada, experiência de vida, de conversão, muitas coisas que Deus não me deu, que eu queria hoje, eu agradeço a Deus por Ele não ter me dado, porque não era a coisa certa, ou não era naquele tempo as consequências. Se eu tivesse conquistado isso, eu estaria em arrependimento depois. Isso é o tudo posso naquele que me fortalece. Lembrando, isso não é um mantra que muitos dizem, tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero alertar, muitas pessoas usam de maneira errada, como um mantra, como um adágio popular. Não, isso é a palavra de Deus. Olha o contexto em que Paulo citou isso. Olha o interesse de Deus que compreendamos o que está na sua palavra. Por exemplo, muitas pessoas, alguém faz o mal para nós. E nós, ao invés de amarmos essas pessoas no sentido de orar por ela, interceder por ela, querer o melhor dela, muitas vezes nós não queremos o bem e colocamos diante de Deus, pedindo para Deus pesar a mão nesta pessoa, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Às vezes eu tudo posso naquele que me fortalece, relacionamos alguma coisa que não agrada a Deus, que não é correta. Então não é assim que funciona. O tudo posso naquele que me fortalece é quando nós temos caminhada com Deus, intimidade com Deus, experiência com Deus, temor a Deus, fazemos adoração a Deus, não importa como está a nossa conta bancária, como está nossa saúde, como está o nosso relacionamento emocional, familiar, conjugal, é sempre adorando, glorificando e exaltando a Deus, estando com Ele. Ele vai daí sim nos fortalecendo no dia a dia, na luta a luta, de batalha em batalha, e vai fazendo nos fortalecendo espiritualmente como um atleta, ou como alguém que faz academia, faz musculação, faz qualquer tipo de exercício físico, vai ficando mais resistente fisicamente. A caminhada com Deus, as lutas que nós temos, porque Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Aquilo é para nos animar, é a experiência, a paciência que traz a experiência e assim por diante. Então, como um atleta fica resistente fisicamente, assim é que nós ficamos resistentes espiritualmente falando. Ou seja, usar as experiências próprias e a dos outros para o nosso próprio crescimento espiritual, para o nosso fortalecimento. Então, ou seja, tudo posso naquele que me fortalece, também é uma palavra de motivação, mas também tem que ser usada como uma anti-murmuração, anti-choração, anti-mimimi, né? Hoje tão falado, tão mimimi, as pessoas que reclamam nas redes sociais. Ou seja, é para isso. Mas Deus não está me fortalecendo? Olha, eu tudo posso naquele que me fortalece. No sentido, muitas pessoas usam isso no sentido de vingar-se de alguém. Não é essa a lição que Deus quer nos dar através dessa palavra. Na verdade, o resumo dos 2 maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa alma, com todo o coração, e depois amar o próximo como a nós mesmos. Ou seja, viver com Cristo, orar e buscar, estudar a sua palavra, ter uma vida espiritual segundo o padrão de Deus que está na sua palavra, não significa necessariamente nós temos que ter paz em tudo. Vivermos apenas a vida abundante. Não, muitas vezes é ao contrário, porque nós estávamos no outro lado e viemos para cá, lá não tínhamos retaliações, tínhamos as nossas dificuldades, mas eram, vamos dizer, normais, não tínhamos atrapalho espiritualmente declarado contra nós. Mas Jesus diz, tenha bom ânimo. Jesus diz na sua palavra, que nem para Josué, tem de bom ânimo, eu sou contigo, não desista, vai em frente. É a palavra que Deus nos traz hoje, ou seja, Ele está nos ensinando a aplicar corretamente o tudo posso naquele que me fortalece. Eu sei o quanto é difícil, muitas vezes, diante de uma dificuldade, orar, clamar a Deus, às vezes choramos,
entre aspas, brigamos com Deus, não compreendemos muitas das coisas, a maioria das coisas nós não compreendemos mesmo. A perda de um familiar, quanta gente está perdendo pai, perdendo mãe, familiar, amigos nesse tempo de pandemia, e muitas vezes é um homem, uma mulher de Deus, uma família de Deus, que ora intensamente, centenas, às vezes milhares de pessoas estão orando pela recuperação física daquela pessoa que está internada, mas a pessoa se vai. Nós temos que glorificar e exaltar a Deus. Não pelo aquele que se foi, mas porque Ele é Deus e nós oramos verdadeiramente, tão somente em nome de Jesus. Somos seguidores de Cristo, temos intimidade com Deus e oramos em prol de alguém. Essa pessoa se foi. Deus sabe o que está fazendo, foge totalmente à nossa compreensão, não tem a intenção aqui de justificar, de explicar, foge à nossa compreensão. O que eu posso citar é Deuteronômio 29, onde na palavra de Deus está escrito assim: as coisas descobertas, o que está na palavra, são para nós, e as encobertas são para Deus. Temos que caminhar, temos que lutar, ficar firme nessa caminhada com Deus, para sermos salvos, estamos lá com Deus na eternidade. Quem sabe um dia Deus vai mostrar o videotape da nossa vida toda e vai mostrar o porquê das coisas, independente das situações. Então, se nós caminharmos sozinhos, muitas pessoas conquistam muitas coisas nessa vida, principalmente coisas materiais, às vezes sozinhos. Existem muitas pessoas que não creem em Jesus, literalmente não creem. Ou tem aquela religiosidade, apenas religioso, não caminha no padrão de Deus, mas tem uma vida abundante, porque lutou, porque trabalhou, porque estudou, e Deus nunca vai atrapalhar ninguém. Se nós estivermos com Deus, Ele vai nos ajudar. Se estivermos sem Ele, Ele não vai atrapalhar as nossas vidas. Outras coisas que atrapalham. A gente não vai ter salvação sem Deus, obviamente, somente em Jesus Cristo. A gente não vai ter paz interior, não vai ser uma pessoa no padrão de Deus se não caminharmos com Deus. Mas isso não nos impede porque Jesus disse, é mais difícil é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Está dizendo que ele não quer os ricos no reino de Deus? Não, pelo contrário, é pelo amor ao dinheiro. Então, muitas pessoas não caminham, mas a sua resiliência, aquela parte que eu falei no início, age nele e tem sabedoria, tem graça e ele cresce de diversas formas também. Não estou falando espiritualmente, não estou falando da paz interior, mas coisas materiais que é importante para nós. Muitas pessoas colocam essas coisas materiais antes da vida eterna, antes da salvação, antes do relacionamento de Deus com Deus, o que é muito errado. Um dia prestará contas, ou seja, existem situações no mundo de pessoas que não querem Deus, e usufrui deste mundo, das coisas que Deus oferece. Eu vou explicar uma coisa para você, não se engane. Muitas vezes a pessoa também está bem, cresce, principalmente materialmente. Às vezes tem relacionamento, porém, está para o lado de lá. Satanás, inimigo das nossas almas, que veio para matar, roubar e destruir, e mentir, e tantas coisas, ele vai tirando as pedras do caminho. Vai pavimentando o caminho para que aquela pessoa cresça de forma financeira. Para quê? Para que não precise de Deus. Pare apenas, às vezes não faz nada para impedir e às vezes abre, pavimenta o caminho para que a pessoa não sinta necessidade de Deus. Porque infelizmente a maioria de nós realmente converte-se naquilo que a palavra, sai de uma religião, vem para Cristo e a mente é aberta, é uma nova criatura. Lembre-se, todas essas coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Essa novidade de vida nascem de novo, conforme Jesus explicou lá para Nicodemos. Por quê? Pela dor, infelizmente é pela dor. Mas glória a Deus que vem pela dor. Mas muitas vezes as pessoas, mesmo na dor, na escassez, na dificuldade, não vêm também para que o nosso Cristo nos fortaleça. Então eu digo para você, não use o tudo posso aqui
naquele que me fortalece de maneira errada. Sempre para teu bem, sempre para teu crescimento. Eu quero usar aqui também Paulo. Eu sou apaixonado pelo Evangelho sempre completo. Porém, o segundo personagem, depois de Cristo, no Novo Testamento, Paulo, Deus usou esse homem de uma maneira extraordinária. Eu estudo muitas cartas paulinas. Sou apaixonado pela Bíblia inteira, obviamente. Porém, Paulo, ele foi muito usado por Deus. Paulo escreveu há 2000 anos atrás, ou menos de 2000 anos atrás, um pouco para os dias atuais. A Bíblia é viva, ele é aplicativa, ela não é histórica, ela é histórica, mas antes disso ela é aplicativa. É a palavra de Deus. Temos que crer e praticar a palavra de Deus. Então, Paulo escreveu aos Romanos, lá no capítulo 5, versículo 1 ao 5, assim, ó. Tendo sido, pois, justificados pela fé, então nossa justificação, nossa salvação não é por obras, não é porque somos bonzinhos, não matamos, não roubamos, não estupramos, não. É pela fé. E o arrependimento, óbvio, né? Então, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, claro, tudo é pela obra expiatória, redentora de Cristo na cruz. Sem Cristo, apenas religiões, são mentiras, são falácias, tudo é na palavra e é Cristo. Paulo está dizendo, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém vai nos trazer paz, a não ser Jesus. Pelo qual também temos entrada na fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós gloriamos na esperança de que estaremos uma vida eterna com Deus, na glória, com Deus maravilhoso, é o que o Paulo está falando. Então siga isso. Siga a palavra de Deus. E não somente isto, Paulo diz, mas também nos gloriamos nas tribulações. Não importa a circunstância, te louvarei. Eu tudo posso que me fortalece. Está dizendo agora aos Romanos praticamente a mesma coisa. Isso que nós dizemos, explicamos, que a Bíblia é coerente de Gênesis a Apocalipse. Uma coisa não contradiz a outra. Aparentemente, parece estar contradizendo, mas quando você vai no estudo completo, no contexto, no capítulo todo, na época e na situação, na comunidade que ela foi escrita, você vai perceber que não há incoerência alguma. Por isso que eu estou dizendo isso. E não somente isso, diz Paulo aos Romanos, Deus inspirou Paulo aos Romanos assim, mas também nos gloriamos nas tribulações. Glorificar Deus. Deus não deixa de ser Deus quando nós estamos doentes, sem dinheiro, abatido, com problemas de relacionamento, ou seja, de qualquer natureza, qual seja a nossa dificuldade, Deus continua sendo Deus. Muitas das vezes estamos sofrendo, padecendo pelas escolhas erradas, sem orientação de Deus, sem a busca de Deus, sem orientação, sem perguntar alguma coisa para alguém mais experiente, e a pessoa é experiente espiritualmente falando, se ele segue. Então, somente Jesus Cristo e a sua palavra. Então, nós gloriamos nas tribulações, porque Paulo estava pregando a palavra, Paulo estava pagando o preço do Evangelho. Então, sabendo que a tribulação nos produz paciência. Olha que Deus maravilhoso! Quando temos tribulação, a tribulação nos produz paciência. E a paciência nos traz a experiência. Paciência, experiência, que experiência? De esperar, de entender que é uma caminhada com Deus, que é espera, que Deus nos trata por completo. Eu quero isso, meu Deus, vai lá. Não, Deus nos trata no contexto todo. Eu gosto de dizer a frase que eu aprendi e aplico na minha vida, e ensino sempre há muitos anos. Precisamos criar estruturas, firmes estruturas baseadas na palavra de Deus, firmes estruturas para receber tão grandes coisas Deus quer nos dar. É a casa na rocha e não a casa na areia, como citou Jesus. Ou seja, é a experiência. Então, a paciência traz a experiência e a experiência traz a esperança de vida eterna, esperança de dias melhores, esperança que a situação vai mudar, esse Covid vai embora, a tribulação vai embora, a falta de emprego vai embora, a falta de dinheiro vai embora, a falta de paz interior, as feridas espirituais, as feridas emocionais que
que nos abandonou, que nos traiu, que rompeu o relacionamento conosco, nos causa. Muitas pessoas saem de um relacionamento rapidamente, se envolve no outro e acha que está curado. Não, está cheio de feridas. Mas quando você caminha com Jesus, coloca todas as situações diante dele, ele vai curar você dessa situação. Daí você pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. No momento mais difícil da minha vida, Deus me fortaleceu. Deus enviou-me um louvor, Deus me enviou um amigo, um irmão querido para trazer uma palavra, uma mensaginha de rede social, uma palavra que Deus direcionou você a ouvir nas redes sociais, aí no YouTube, como essa. Deus vai trazer o conforto. Deus vai lhe trazer o consolo, ou seja, a experiência e a paciência, a esperança. Não, eu vou sair dele. Olha, posso te dizer, tive situações da minha vida que eu achei que era o fundo do poço, não tinha saída alguma, de desespero, mas foi aí então que eu me entreguei a minha vida para Jesus. Foi daí que tudo mudou. Foi um exercício de tribulação, mas foi exercício de paciência, de reconhecimento de erro, pobre, miserável, pecador sem Jesus. Isso aqui é a conversão, isso que é a mudança de vida, isso que é o nascer de novo. Com a paciência de anos, Deus foi reconstruindo a minha vida, fazendo coisas maravilhosas na minha vida. Eu desejo isso para a sua vida também. Ou seja, a paciência, a experiência é a esperança de dias melhores. E a esperança não traz confusão. Aqui no versículo 5 de Romanos 5. A esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você compreende a necessidade de nascer de novo? Você compreende a necessidade de nascer de novo, de entregar a vida para Jesus, de converter-se com o Espírito Santo? Então, realmente, Ele é nos dado. Ele vem. Então, daí isso, aí não ficaremos mais confusos. As escamas saem dos nossos olhos, a cera sai dos nossos ouvidos, a dureza do nosso coração vai embora. Lembre-se de Paulo? O encontro com Jesus, escama nos olhos, depois as escamas saíram, a dureza do coração, toda aquela religiosidade que ele tinha, achando que estava fazendo coisa boa, matando cristãos. Paulo, por que me persegues? O apóstolo Paulo escreveu essas coisas aqui. Deus levantou esse homem para isso. Se ele fez na vida dele, tirou as escamas dos olhos de Paulo, ele pode fazer em qualquer um de nós. Basta queremos e caminharmos segundo o padrão de Deus. Ou seja, então a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado na ocasião da conversão, do nascer de novo, do encontro com Deus, do aceite do Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas unicamente. Então, vamos concluir. Está tão bom, tão gostoso falar sobre... Eu amo falar sobre a palavra de Deus. Eu amo pregar a palavra de Deus. Tem uma passagem, uma mensagem que eu estou preparando, chama-se O Coração Fala, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Eu gosto de falar, eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar sobre Jesus, porque meu coração está cheio de Jesus, da palavra de Deus, eu amo, estudo, oro, para que Deus venha como alguém que possa contribuir para o avanço do Evangelho, mudança de vida, conversão de pessoas. Então, Romanos 12 diz assim, ó, alegrai-vos na esperança, ser de paciência na tribulação e perseverai na oração. Tudo posso que me fortalece. Jesus vai me fortalecer. Eu vou perseverar. Eu vou ser alegre na esperança. Esperança bíblica, esperança de Deus. Vou ser paciente. Vou adquirir experiência e esperança. Mas paciente na tribulação. Perseverai na oração. E ele completa, comunicai aos santos as suas necessidades, ou seja, comunicai os santos. Os santos, quem é santo? O santo é o separado, que não é o santo do Espírito Santo, da santidade é 100% do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O santo aqui, o santo no sentido de separado para Deus. Quando nos convertemos, nascemos de novo, entregamos a vida para Ele, somos chamados de santos. Os santos que virão com Jesus, lá no Monte das Oliveiras, após os 7 anos de tribulação, nós, os santos, que seremos arrebatados, vivos vivos e quem já foi com Deus e antes também, ou seja, a palavra de Deus chama-nos de santo
em muitos lugares, mas aqui diz, né? Comunicar os santos, falar para os santos as suas necessidades, seguir a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, não diga assim aquele que te persegue. Tudo posso naquele que me fortalece, você vai ver, Deus vai fazer isso contra você. Não, é o amor, né? Abençoai os que vos perseguem, abençoai, não os amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É o que Deus nos ensina. Temos que nos alegrarmos com aquele que se alegra. Poxa, vai casar, que maravilha. Está dentro dos padrões de Deus, vai casar nos padrões de Deus. Deus te abençoe, nós te alegramos com você. Poxa, comprei um automóvel novo, vamos se alegrar com ele. Mas está em dificuldade, está chorando porque perdeu o desemprego, perdeu o familiar, estragou um relacionamento, está doente, vamos chorar, vamos estar juntos, vamos abençoar. Mas eu digo uma coisa, para muitas pessoas, é mais fácil chorar com os que estão chorando, ser solidário ali, que a pessoa não está na situação boa, às vezes dizer, também está assim por causa disso, por causa daquilo, do que nos alegrarmos. Muitas vezes alguém nos comunica, poxa, eu comprei um carro novo, poxa, comprei uma casa nova, vou reformar minha casa, estou namorando. Obviamente tem que ser nos padrões de Deus. A pessoa não consegue se alegrar daquele desejo, aquele sentimento de inveja. Isso não é tudo posso naquele que me fortalece. Isso não é o padrão do homem e da mulher de Deus. Nós, vamos dizer assim, nós conseguimos ficar um pouquinho melhor como seres humanos, um pouquinho melhor. É uma caminhada, é uma escada. Quando nós estamos com Deus, caminhamos com Deus, realmente. No padrão de Deus, é no padrão de Deus, é na sua palavra. É que Jesus está nos ensinando hoje. E Paulo morreu, foi morto pelos romanos por pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus não fala, porque Paulo morreu e ela então não fala mais sobre como Paulo foi morto. Pedro, nós sabemos, de todos os apóstolos, os discípulos diretos de Jesus, sabemos que apenas João morreu de morte natural. Mesmo assim, João não está na palavra de Deus, mas a história conta que ele foi jogado até num tacho de água fervente, um enorme tacho de óleo fervente. E João, não aconteceu nada com ele, foi um milagre extraordinário. João daí foi exilado na ilha de Patmos, onde lá Jesus arrebatou em sentidos e ele teve as visões do Apocalipse. Pedro foi crucificado e a história também diz que ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi. Ele pediu para ser crucificado de ponta cabeça. Um foi cerrado ao meio, outro foram mortos a flecha, ou seja, todos morreram. E no anos pós-apostólicos também, muitas pessoas que queriam seguir a palavra de Deus foram mortos nas trevas, na era da igreja. E hoje, neste momento, cristãos, pastores, missionários, família toda têm sido mortos, presos principalmente na China, nos países muçulmanos, nos países asiáticos, alguns países africanos. É terrível pregar o evangelho em alguns lugares. No Brasil já estamos cerceados, até nas redes sociais, de pregar a palavra. Se nós não soubermos votar nas próximas eleições, cada dia mais sermos cerceados de pregar a palavra de Deus. Estados Unidos, que também é um berço do evangelho, que foi colonizado pelos ingleses, então convertidos, e foram colonizados os Estados Unidos. Berço do evangelho, onde a palavra de Deus veio para cá, para o Brasil também. A palavra verdadeira, a palavra bíblica veio para o Brasil. Hoje nós estamos daqui para lá para evangelizar aquele povo. Algum lugar lá as pessoas estão sendo presas. As pessoas são presas por abrir e pregar a palavra. Quem vai lá queima as igrejas, não acontece nada com elas. Ou seja, a perseguição do evangelho está acontecendo em outros lugares do mundo também. Por quê? Porque Jesus está voltando. Isto está na sua palavra. Mas então, estou falando isso por quê? Para que tudo posso naquele que me fortalece. Perseverai na tribulação, orai. Jesus disse, seja forte, lute, persevere até que eu volte. E Jesus está voltando. Mateus 24. Jesus está voltando. Estou preparando também a palavra específica sobre Mateus 24. Eu peço para você
Inscreva no canal João Célio Dolado, aí da VCC, Vitória Comunidade Cristã. Dê um like, compartilhe para alguém. Só compartilhe se você gostar de Deus, se você quiser ser salvo, se quiser contribuir com o avanço do Evangelho. Compartilhe para alguém. Pode ser que para você, você não gostou, você não acha que não precisa, mas alguém está precisando. Compartilhe. Me ajude a fazer esse canal relevante para que mais pessoas tenham acesso a que as palavras são de Deus. Sou apenas um transmissor, alguém que Deus está usando para trazer a palavra de Deus. Ou seja, naquela época os apóstolos foram mortos. E Paulo diz na sua palavra: tudo posso naquele que me fortalece. Os outros também, praticamente, dizeram a mesma coisa. Estevão estava falando, pregando a palavra. Falando logo após a ascensão de Jesus. Estevão, que era um diácono, cheio do Espírito Santo de poder, pregando a palavra. O que as pessoas faziam quando Estevão pregava a palavra? As pessoas colocavam o dedo nos ouvidos assim, para não ouvir o que Pedro estava falando, Estevão estava pregando. Eu, uma vez falando do amor de Jesus para alguém fez assim, ó, nos ouvidos. Infelizmente. O que será? Onde vai viver a vida eterna? A alma é eterna. Infelizmente. Mas também, o Atos dos Apóstolos diz lá que Estevão pregando a palavra de Deus, quando ele foi apedrejado por pregar a verdade. Então, ou seja, eu me entristeço, mas não importo muito pelas pedradas, pelas críticas, pelas conversas, ou às vezes até pelos dislikes que dão nos vídeos da gente, faz parte. Eu me entristeço, mas isso não me abala, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quem sou eu? Meus queridos irmãos, que nós oramos todos os dias, Deus e minha esposa, pelos missionários no mundo todo, estão morrendo, filhas estupradas, queimando, sendo mortos. E naquele tempo morreram daquela maneira tão terrível. Vida diz tudo posso daquele que me fortalece. Quem sou eu que aqui no Brasil, ainda por enquanto, temos a liberdade de pregar? Não importa. Eu não importo de perder amigos, de contrariar pessoas, que eu quero que você esteja lá na glória comigo. E a honra é apenas do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu, ele deixou a sua glória, veio na sua cruz, morreu da maneira terrível, sem nenhum pecado, ele somente Jesus, sem nenhum tipo de pecado, poderia morrer na cruz. E ele morreu na cruz por mim e por você. Então, se Jesus morreu na cruz por mim, quem sou eu? Para deixar de pregar o Evangelho, para desanimar com algumas críticas, com algumas dificuldades. Pois Paulo, sofrendo disso, tudo posso daquele que me fortalece. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E Jesus na cruz venceu, ele diz que nós somos mais do que vencedores. Quem? Mais do que... me fugiu o versículo agora. Somos mais, Jesus diz que somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Ninguém tem vitória no padrão de Deus. Vitória no crescimento espiritual, na vida familiar, na vida emocional e tantas outras coisas, se não for por Cristo Jesus. Somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, somente por Cristo. E claro, lembre-se, quando nós pregadores nos referimos a Cristo, estamos falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque é um Deus trino e maravilhoso. Se um já é bom, imagina três, mas somente os três. Ou seja, tudo somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Se caminharmos, reconhecermos a obra expiatória de Cristo na cruz, reconhecemos como único e suficiente Salvador, o caminho, a verdade e a vida, como João 14,6, o único mediador entre Deus e os homens, o único que Deus escuta, nós escuta a nossa oração quando fazemos oração tão somente pelo mediador, a Jesus, através de Jesus, ou seja, como se Jesus estivesse numa porta, a nossa oração está vindo, Jesus abre a porta e a nossa oração vai a Deus. É o único mediador entre nós, Deus e os homens. Não há outro caminho, não há outra forma, e é dificuldade. Recebemos críticas, não recebemos elogios, não importa, o que importa é que as pessoas compreendam que tem que entregar a vida para Jesus, ver a novidade de vida. Tudo passa naquele que me fortalece, é isso. Não importa as circunstâncias, louvar e glorificar ao nosso Deus. Deus te abençoe. Tenha aí um dia abençoado, uma semana abençoada. Oro por você
antes de eu receber essa mensagem, já orei para nós oramos para que essa mensagem venha edificar a sua vida. Estamos à disposição, João Célio Dolada, pastora Cristiane Vitória, pode entrar em contato conosco aí através do... Não vou citar o número do telefone aqui, porque não é legal, porém, você pode, através dos comentários no vídeo, pedir então, ou passar o teu telefone ali, eu estou à disposição. Diariamente, nós recebemos muitos pedidos de oração, as pessoas com dificuldade, me ajude no Tudo Posso que me fortalece. Pessoas com Covid, pessoas desempregadas, pessoas com família doente, com familiares, amigos internados, e com maior alegria, eu e minha esposa, toda noite, temos o nosso, várias vezes durante o dia, mas principalmente à noite, toda noite, colocamos todas as pessoas, nem é a que nos pede, as que nos pedem principalmente, mas oramos por todos os amigos, de perto, de longe, todos os familiares, quando possível nós citamos o nome das pessoas, e por isso não critique um pregador da palavra de Deus, não acuse. Você não sabe, às vezes você está criticando alguém, falando sobre alguém, e esse alguém está orando por você. Não somente eu, minha esposa, as pessoas que fazem parte da comunidade Vitória, que também intercedem, ou seja, essa mensagem vai até você, porque Deus tem inspirado, tem nos dado a mensagem, o trabalho para fazer os investimentos e equipamentos e tantas coisas, a intercessão minha, da minha esposa, e ore também pela Vitória Comunidade Cristã. Somos uma pequena comunidade, mas Deus tem dado grandes promessas. Essas pessoas que também estão orando para que essa mensagem chegue até você. Essas pessoas que se colocam diante de Deus em prol da sua vida. Ore por nós também. Então, muitas vezes você está falando de alguém, e se alguém está orando por você. Vai ser difícil, às vezes, Deus responder essa nossa oração no sentido de pedir algo para aquela pessoa, mas quando nós oramos pedindo, Deus, abre a mente dessa pessoa. Você precisa deixar que Jesus Cristo abra a sua mente. Aí você vai viver realmente vida... O que é vida abundante? Vida abundante é uma vida completa e com propósito. Se Deus nos dá tudo o que pedimos, todas as riquezas que pedimos, toda a saúde que pedimos, nos abençoamos em todos os relacionamentos que nós queremos, nós não vamos precisar de Jesus, nós vamos nos achar deuses e aí nós somos Senhor e nosso Senhor seria o nosso servo. Não é assim que funciona. Por isso que as coisas não é num estalar de dedos. É uma caminhada, é uma continuidade no tudo posso, naquele que me fortalece. Mais uma vez, inscreva-se no canal, dê um like, faça um comentário e compartilhe para alguém. E que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a mais doce, perfeita e maravilhosa consolação do querido Espírito Santo esteja convosco agora e por todo e para todos sempre. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim
de Jesus.